Olá, meu nome é Larissa Beluso, eu sou educadora na Escola de Educação Infantil Curumim da Terra e também mediadora de conflitos. Por que é impossível não se comunicar? Segundo um dos principais autores da teoria da comunicação humana e também do construtivismo radical, o Paul Slavik, existem 5 axiomas da comunicação e se por algum motivo algum deles não funcionar, a comunicação pode sim falhar. E um desses axiomas que eu quero trazer para você é que é impossível não se comunicar. Por quê? Toda interação humana, ela tem um valor de mensagem. Então, toda conduta, todo comportamento, ele é sim comunicação. Não existe, por exemplo, um não comportamento ou um anticomportamento. Então, também não existe uma não comunicação. Então, por mais que o outro se esforce em não comunicar nada, é impossível não se comunicar. Em um outro vídeo que nós postamos no canal, foi explicado um pouquinho sobre as formas de comunicação. Então, a forma como eu falo, a entonação da minha voz, os meus gestos, aquilo que eu digo ou aquilo que eu não digo, tudo isso faz parte da minha comunicação. Inclusive, o silêncio, ele também é uma forma de comunicação. Como assim? Por exemplo, eu posso ficar em silêncio para promover uma reflexão no outro, ou então para organizar os meus próprios pensamentos e ideias. Muitas vezes eu preciso também me neutralizar daquelas emoções que eu estou sentindo naquele momento. Então, o silêncio, sim, está comunicando algo. Outro ponto bem importante é que a comunicação, ela sempre se dá em relação ao outro. E esse outro, ele vai responder a esse tipo de comunicação, seja ela por uma palavra, ou pelo silêncio, por uma ação ou uma não ação. Ele sempre vai responder. E existem 3 formas, normalmente, que nós respondemos a esses comportamentos, né? Uma delas é quando existe a confirmação do próprio eu, né? Então, quando eu estou conversando com alguém, a outra pessoa confirma e também está de acordo com aquilo que eu estou dizendo, que normalmente é o que a gente prefere que aconteça. Aí existe a questão da desconfirmação do próprio eu, né? Que é quando a pessoa não concorda com aquilo que você está dizendo, ou então ela muda de assunto porque ela não quer falar sobre aquilo, ou existem incongruência naquilo que está se dizendo. Então, essas são formas de desconfirmação. E a forma mais difícil que existe, que o ser humano tem mais dificuldade de lidar, é com a rejeição. Então, por exemplo, é trazido num livro do Paul Slavik um exemplo de uma pessoa que está no avião e senta ao lado de outra pessoa e tenta entabular uma conversa. E a pessoa simplesmente fica um silêncio tenso assim, e o outro se sente rejeitado. Então, veja que o silêncio aí também está comunicando algo. Por exemplo, se eu estou lá cozinhando, ou então trabalhando, estudando, e aí o meu filho está falando muito alto. Olho para ele e peço: meu filho ou minha filha, por favor, você pode falar mais baixo? E ele simplesmente age como se nada tivesse acontecido e não me escuta. Aí existe também um valor de mensagem, por mais que seja esse silêncio. Existe uma outra questão também, que a pessoa, né, pode inventar estar, por exemplo, bêbada, ou ser surda, ou estar com uma dor de cabeça, porque ela não quer ter essa comunicação naquele momento. Mas mesmo assim, quando ela faz isso, ela sabe que ela está enganando o outro. Então, é uma forma de comunicação não verbal. Ou seja, de qualquer forma que a pessoa haja ou não haja, ou fale ou não fale, existe sim uma comunicação. Me diz aqui nos comentários se você tem interesse em saber quais são os outros 4 axiomas da comunicação humana. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, de curtir e compartilhar o vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.